Você já parou para pensar que a sua empresa pode ser o maior empecilho para o seu próprio lucro? Se a sua jornada é um labirinto cheio de dificuldades para o cliente, você está expulsando ele. Nessa aula eu vou te ensinar como mapear a jornada, aquilo que agrega valor para o cliente, onde ele sente fricção, para que você pare de impedi-lo de consumir o seu produto sem esforço. É o conceito do effortless experience. Vamos para a aula. Como que a gente fortalece a proposta de valor? Bom, a gente tem fontes de percepção de que a gente pode beber para obter informações sobre os nossos clientes. Então, o próprio Net Promoter Score, né, o NPS famoso, que tem os detratores, os promotores e os neutros. Ah, o Customer Satisfaction Score, que é o CSAT, que são pesquisas de satisfação que se faz pontualmente ao longo da jornada do cliente. E aí você tem outras aqui, né? Feedback de pesquisa, o Customer Effort Score, e assim vai, tá? Eu não quero aqui ficar me alongando em relação a isso, mas você tem fontes de percepção e fontes operacionais. O que são fontes operacionais? Por exemplo, você é uma empresa que faz entrega, que você entrega alguma coisa, um delivery, um iFood, o próprio Uber. Então, assim, qual que é o prazo de chegada do carro? Qual que é o prazo de entrega dos seus produtos ou serviços? Isso está adequado? Tem muito retrabalho? A eficiência operacional impacta a percepção de valor? Dados operacionais, enfim. Você tem uma série de dados operacionais que vão te dar a percepção da entrega. Então, assim, a entrega está sendo feita conforme a gente combinou. Isso aqui te traz fatos da sua operação. Isso aqui vai impactar na renovação, na fidelização. E você tem fontes de percepção. Tá bom, eu estou fazendo ou não estou fazendo, eu tenho essas, enfim, possíveis análises a partir das fontes operacionais, mas qual que é a percepção do consumidor? Pode ser que eu não esteja entregando da maneira que eu achava que era ideal, mas ainda assim há uma percepção positiva, e pode ser o contrário. Eu estou fazendo as entregas de acordo com aquilo que eu achava ideal, do ponto de vista de prazo, retrabalho, eficiência e tal, mas essa percepção não está acontecendo. Então eu tenho um problema de comunicação, o que que é? Então, esses elementos são importantes para você compreender, para você ter dados para fortalecer a sua proposta de valor, né? E como a gente está falando aqui em planejamento estratégico, eu estou trazendo para vocês fontes de informações para você beber, para você estabelecer uma proposta de valor clara e definir a sua estratégia como a entrega dessa proposta de valor para o seu cliente. Ótimo. Seguindo adiante, a gente tem aqui um exemplo de NPS. Então, aqui o ano de 2023, o ano de 2024 e o ano de 2025. Então, vamos supor que você tinha 30% de detratores em, em 2023, isso foi se reduzindo até chegar a 20%. Os neutros se mantiveram e os promotores aumentaram. Certo, isso aqui é uma tendência positiva, mas o que dizem os promotores, o que dizem os neutros e o que dizem os detratores, né? É isso que é fundamental para você compreender a percepção do cliente e como que isso pode gerar retenção, gerar lealdade. Vamos falar um pouquinho sobre a jornada do cliente. Vocês já devem ter visto imagens como essa aqui. Bom, basicamente, o que faz o mapa de jornada do cliente? O mapa de jornada do cliente, ele procura listar todos os pontos de contato do cliente com a empresa. Então, quais são os momentos? O primeiro contato dele com a empresa é via site, é direto na empresa, é por e-mail, é por plataforma digital. Como que é esse primeiro contato? E assim vai a jornada dele até o momento da fidelização, que ele decide se ele vai ou não continuar comprando produtos e serviços da sua empresa.
Pois bem, eu vou trazer aqui o exemplo, eu estou trabalhando bastante esse exemplo do Uber. Então, qual que é a jornada do Uber aqui? Eu já trouxe uma simplificação aqui da jornada do cliente, sem todos os detalhes, mas eu trouxe aqui um mapa de esforço, sob por ponto de vista do cliente. Então, primeiro ponto, ele abre o aplicativo, daí ele define o destino, aí ele vê o preço, porque daí tem aquela questão de variação de preço em função de demanda, horários de pico e tudo mais. E aí tem a questão do matching. O que que é o matching? O matching é o momento em que o seu motorista será localizado pelo aplicativo, isso aqui é virtual, e aí ele vai aceitar ou não a sua corrida. Nesse momento que pode haver o cancelamento e tudo mais, mas ele vai encontrar e aí ele vai aceitar, e aí posteriormente a isso ele começa a vir até você, e nesse momento, entre esse momento e esse, pode haver o cancelamento, que é o encontrar o motorista. Encontrar o motorista é físico mesmo, é quando você sai do seu apartamento, da sua casa, do local onde você está, do seu trabalho, e encontra o motorista. E aí tem durante a viagem, tem um momento durante a viagem. Tem o momento da avaliação, né? Durante a viagem, aqui o desembarque, naturalmente. E tem o momento da avaliação, quando você vai dar lá uma estrelinha, duas estrelinhas, cinco estrelinhas, fazer comentários em relação ao motorista. E aí tem o momento que o motorista faz a avaliação sobre você também, que isso aqui não está muito relacionado ao cliente especificamente, mas ao motorista. E por fim, o suporte. Aconteceu alguma coisa errada, eu esqueci alguma coisa no Uber e tal, tem um momento de suporte. Então, o que que eu trouxe aqui para vocês para ficar mais visual, né? De todos esses momentos aqui, foi colocado que o suporte e encontrar o motorista são momentos de maior esforço. Então tem falha de endereço, esse tipo de coisa. E o suporte é, putz, eu preciso de uma ajuda, isso às vezes não funciona tão bem, isso gera muito esforço para o cliente. Tá? Em todo o resto, abrir o app é fácil, definir o destino é fácil, ver o preço é fácil, né? E você pode até ficar com alguma dúvida em relação a isso, mas não é dos itens aqui que a gente está avaliando os que mais geram atrito, os que mais geram fricção para o nosso cliente. Bem, onde que a gente vai chegar então, né, com esse negócio de fricção e tal? O que a gente fez aqui, pessoal? A gente fez um gráfico de dispersão em que a gente colocou no eixo Y aqui valor percebido, ou seja, quanto que o cliente valoriza esse atributo do aplicativo Uber, e no eixo X o quanto que é difícil para ele usar esse negócio. Então ficou aqui no quadrante de alto valor percebido e baixa fricção, né, o momento durante a corrida. Então, putz, ele supervaloriza, ele tá lá fazendo a corrida e poucos problemas acontecem, tá? De novo, isso aqui é um exemplo fictício. Pode falar, não, mas o cara teve algum problema ao longo da corrida. Isso aqui é um exemplo fictício para mostrar para vocês como fazer essa priorização e o que fazer com cada um desses atributos, desses pontos de contato. Então, durante a corrida aqui, o valor percebido é alto e a fricção é baixa. Não tem esforço grande do cliente. Ao passo que, se a gente olhar o quadrante logo abaixo aqui, ele é o esforço de baixo valor percebido, ou seja, não faz mais do que a obrigação ter um negócio como esse, e que também é fácil de usar, não tem muita fricção, não tem muita dificuldade ou esforço por parte do cliente. Então você tem aqui, ó, a avaliação. Então, putz, eu vou avaliar lá o motorista, isso é fácil de usar, mas também, putz, não sei se é tão importante isso para a maioria dos clientes, ok? Isso é importante ao passo que você evita que motoristas mal avaliados continuem no aplicativo, mas ainda assim é um valor percebido baixo aqui. Abrir o app, putz, tem que ser fácil abrir o app.
e é fácil. Então ele percebe pouco valor, putz, tem que abrir, se não abrir, nem tem sentido existir um app como o Uber, né? Mas é fácil de abrir, então tá aqui. E aí o definir destino também é um pouquinho mais difícil aqui, mas é fácil, o valor percebido é um pouco maior, mas também não tem grandes problemas em relação a isso. E ver o preço. Ver o preço talvez seja o que tem mais valor percebido e mais fricção, mas ainda assim está num quadrante aqui de tá ok, isso aqui tá ok. Basicamente o que esse gráfico está dizendo é que os usuários eles acham que isso é normal, que é do aplicativo, que não agrega um grande valor, todos os aplicativos deveriam fazer isso, e que ele faz bem, que não me gera um esforço muito grande em compreender o preço, ou em definir o destino, ou em abrir o aplicativo, ou até fazer a avaliação, tá bom? Perfeito. Aí a gente vai para o quadrante superior aqui, ó, direito, que é alto valor percebido, mais alta fricção. Então, assim, processo de encontrar o motorista, né? Esse processo aqui, ele é super importante, mas ele está gerando alguma fricção, provavelmente por cancelamentos e coisas do tipo. E o embarque, por conta de endereços que são imprecisos e tudo mais, ele é super importante, ser muito preciso o GPS, a localização, mas por vezes há uma falha aí e o passageiro e o motorista ficam se procurando. Então isso gera atrito. Aí a gente tem aqui o quadrante inferior direito, que fala sobre alta fricção e baixo valor agregado, ou seja, é uma coisa que o aplicativo faz que nem é tão importante assim, mas incomoda pra caramba. Então a gente está falando sobre encontrar o motorista, o momento, né, de achar esse cara e o suporte. Mais uma vez, esse aqui é um exemplo totalmente fictício. Já falei isso algumas vezes e, enfim, ele é mais didático, pedagógico mesmo, né? Então, assim, no suporte, putz, eu nem acho esse suporte algo tão relevante que poderia entregar, por exemplo, o telefone do motorista e eu entrar em contato diretamente com ele. Mas quando eu preciso desse negócio é um saco. Eu realmente preciso me esforçar muito, é um negócio que dá muito atrito ou fricção, tá bom? Então, a partir do momento que você coloca os atributos em 4 quadrantes, fica mais fácil entender o que se pode fazer com eles.